peças em particular? Então, Jackson, com relação aí ao próprio Guilherme Arana, é um cara que até agora no Sevilha ele não conseguiu se estabilizar. Ele teve umas participações, mas no momento em que o Escudeiro, que é o titular, esteve machucado. Aí o Arana conseguiu jogar. Quando o Escudeiro voltou ao time, o Arana passou a ser banco novamente. Até agora ele não conseguiu uma continuidade, ele não conseguiu convencer o time do Sevilha. E existe uma real possibilidade de retorno ao futebol brasileiro, no caso ao Corinthians, porque é um time que o projetou, é um time que ele já tem uma identificação. Tem empresários ali do grupo que regem a carreira do próprio Guilherme Arana, que estão lá na cidade de Sevilha para poder definir o futuro dele, ou empréstimo para a Europa, ou retorno ao futebol brasileiro, mas no Sevilha para essa temporada possivelmente ele não permanecerá. Tem também aí a contratação de um atacante que o Sevilha busca no mercado, que o Arana pode estar ocupando a vaga, porque não tem nexo você manter no time um estrangeiro que pode estar ocupando a vaga de um outro jogador que possa vir, sendo que você está preenchendo aquela vaga, já que o Guilherme Arana não tem o passaporte comunitário, ele conta como um estrangeiro. Então existe uma possibilidade muito grande de saída do Guilherme Arana e possivelmente o retorno ao futebol brasileiro. Só que aí é uma faca de dois gumes, porque é aquele negócio, o cara sai, o cara tenta aí uma carreira internacional, ele quer brilhar na Europa. No primeiro revés ele retorna ao futebol brasileiro, para o Corinthians seria sensacional. O Corinthians ele daria um jeito na lateral esquerda, que até agora, por mais que tenha uma expectativa muito boa com relação ao Carlos Augusto, que é aquele garoto que apareceu no final do ano passado, quando o Danilo Avelar começou a jogar mal, ele apareceu bem, só que é um garoto. Exato. Se você traz um Guilherme Arana, você resolve esse problema, porque aí você mantém aí um Carlos Augusto como uma opção de banco, para quando o Guilherme Arana não puder jogar por algum motivo, e aí o Danilo Avelar seria a terceira opção. Aí legal pro Corinthians, o lateral esquerdo está solucionado o problema. Agora, pro Arana, seria um tiro no pé do caramba. É igual aquele moleque que quando vai pra escola chora e fala quero a mãe e a diretora manda de volta para casa. Você não cria o cara, você não prepara o jogador. Eu acho que para o staff do Guilherme Arana seria importante talvez aí a permanência dele na Europa. Mas aí cabe ao próprio jogador definir. Pois é, cabe ao jogador definir o que ele quer da vida dele. Com relação ao Wagner Love, ainda tem aquele impasse. O Besiktas prometeu para ele inclusive fez um acordo ali de cavalheiros, aí falou, beleza, não me pagam aí tudo que vocês devem, aceito receber 60%. A princípio o Besiktas falou, ok. Opa! Só que agora o Besiktas ele começou a não cumprir o que foi acordado. O Besiktas está forçando ainda uma situação para que o Wagner Love abra mão totalmente do que ele tem para receber, os salários atrasados aí de 5 meses, e o Wagner Love não quer. Mas é muito alta a dívida, É muito alta, é muito alta, não dá. E outra? Que rasga 5 milhões? Pois é, e digo mais, Calheiros, o Wagner Love já está sendo bonzinho com o time turco em fazer esse acordo, porque se ele quisesse bater o pé, se ele quisesse ir para a FIFA, ele receberia tudo que ele tem para receber, inclusive o restante do contrato. Exato. Tem mais 1 ano e meio para receber. O Wagner Love está sendo bonzinho, ele está sendo paciente para que não exista um desfecho litigioso, jurídico, né? Tá certo? Para que haja um acordo de cavalheiros, mas o próprio time turco não está cumprindo com a parte que foi combinada. Então o Wagner Love ainda está nesse impasse, mas em caso de retorno, ele está certo com o Corinthians. Primeiro pulo, né? O primeiro a pular do barco lá na Turquia foi o Pepe, né? Sim. Que quando começou a complicar essa situação, o Pepe já se desligou do clube turco no fim do ano passado. E o Adriano, lateral esquerdo. Também. Também. Que está negociando com o Santos. É verdade. De onde vem, mano, toda essa certeza aí? Porque o André Sanches teria dito, olha, não vai perder para ninguém. E a pergunta foi até colocada para o Fagner ali na coletiva. O Santos, com o Renato, fez um contato com o Sevilha para, de repente, poder contar com o Guilherme Arana. E aí o André Sanches, esperto que já veio. Já levantou a mão, olha, se jogar no Brasil, no Corinthians. Eu acho que essa certeza parte de 2 pontos, Calheiros. Primeiro, o fato do jogador ter sido revelado no Corinthians. Ele já tem uma identificação, é um cara que, se voltar para o Brasil, ele já vai estar num ambiente que ele se sente em casa. E o segundo fator, e talvez esse seja o mais importante, é que o Guilherme Arana ele é agenciado pelo Fernando Garcia, que é um empresário que hoje, ao lado do Juliano Bertolucci, dentro do Corinthians, eles têm portas abertas. O Fernando Garcia tem muitos atletas ali dentro do próprio clube. Olha, perdão, Jackson. Não, imagina. Eu ia só colocar aqui que isso serve, né? A gente tem falado aqui, a gente tem pontuado de times que estão, né, subindo de patamar nessa temporada 2019, e o Corinthians trazendo o Wagner Love e o Guilherme Arana, gente... Vamos parar com essa história de patinho feio, quarta, quinta, sexta, força. Vai ser time nas mãos do Fábio Carille para brigar por grandes títulos. Com a chegada do Manuel, né? O Manuel que chegou essa semana também. O Manuel chegou. O Manuel teve uma catapora, ele não fez pré-temporada, mas
pessoal do departamento de fisiologia do Corinthians disse que isso não é problema, que é um jogador que sempre se cuidou muito e tirando esse probleminha da catapora aí, já está resolvido, ele vai voltar a treinar e trabalhar o físico aí para estar à disposição do técnico Fábio Carille. Nós vamos ao Corinthians, voltar ao Corinthians agora com o repórter Diego Bertozzi, trazendo... O Diego Bertozzi está ao vivo, né? Tá aí, Bertozzi. Poxa vida, o Fagner falou que só volta o ano que vem. Perguntaram alguma coisa que o Fagner não gostou? Era só uma brincadeira, né, Diego? Ótimo dia para você, meu caro. As informações do Timão. Valeu, Jackson. Um ótimo dia para você, para todos que estão no estúdio. Não passou de uma brincadeira, porque na verdade o Corinthians tem muitos jogadores para esta temporada. Com a contratação do Manuel ontem, são 8 reforços e o Timão pode trazer o 9º. O Corinthians monitora a situação do lateral Guilherme Arana, que não está nos planos do Sevilha para esta temporada. Inclusive o jogador não foi inscrito pelo time espanhol na partida contra o Atlético Bilbao pela Copa do Rei. E a nossa produção entrou em contato com o empresário do Arana, que disse que deve ter novidades amanhã sobre isso. A vontade do jogador é de permanecer na Europa, mas se voltar ao Brasil, ele vai priorizar o Corinthians. Então, é uma informação que o Corinthians não fala sobre isso, mas essa é a realidade. O Guilherme Arana pode voltar ao Corinthians, ser repatriado. O Corinthians que já tem 8 reforços e ainda pode trazer mais. No treino desta manhã, aqui no CT Joaquim Grava, um susto. O Sornosa, o meia Sornosa, ele sentiu o tornozelo esquerdo, teve que deixar o treino mais cedo. E aí o Pedrinho, que estava no time reserva, foi transferido para o time titular na vaga do Sornosa, e para a vaga do Pedrinho foi chamado o Romero. O Romero, que até então não vinha treinando com o elenco, ele fazia atividades em separado. Vale lembrar que o Romero e o Corinthians vivem um momento hoje de desgaste. A renovação de contrato, o Corinthians tenta há muitos meses, não tem conseguido, e o contrato do paraguaio vai até o dia 14 de julho. O Romero já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então, em razão dessa demora dos agentes do Romero, do próprio jogador em querer resolver a situação, o Corinthians tem colocado o Romero para treinar em separado, mas hoje, em razão desse incidente com o Sornosa, ele foi chamado e participou das atividades aqui com o elenco. Falando do zagueiro Manuel, ele não está hoje aqui no CT porque esteve em clínicas fazendo exames complementares, vai terminar a avaliação aqui no CT Joaquim Grava, e o zagueiro Manuel, que sendo aprovado, né, nessas avaliações, ele assina o contrato de empréstimo por 1 ano com o Timão.